Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 8 de setembro de 2020. E o nosso assunto de hoje é o avanço das reformas no contexto do acordo do presidente Bolsonaro com o Centrão. Quem acompanha os meus vídeos aqui no canal sabe que eu sou um defensor de primeira hora do acordo do governo com o Centrão. Não porque eu goste disso, mas porque eu concordo com a avaliação que o presidente Bolsonaro fez, que se o jogo continuasse na linha que vinha sendo assumida desde o primeiro ano de mandato do conflito das ruas com o parlamento, o presidente terminaria sofrendo impeachment. Para jogar aquele jogo é preciso ter força política. As ruas foram desmobilizadas com a ajuda das quarentenas da pandemia. E se alguém quiser algum indicador da real força política que nós temos, basta ver a falta de candidatos a prefeito conservadores raiz ligados aos movimentos de rua que nós estamos constatando na eleição municipal. Teremos algumas nominatas de candidatos a vereador importantes concorrendo dispersos por diferentes partidos. Salvo alguma exceção, não temos candidatos a prefeito ligados aos movimentos de rua, ligados ao conservadorismo raiz, que é o núcleo social de apoio mais forte ao governo Bolsonaro. Não tendo essa força, é preciso mudar de estratégia. Foi o que o presidente constatou e passou a operar para dividir o Centrão e para dividir o Centrão e o STF. Centrão e STF estavam impedindo o governo de governar. Depois da aprovação da reforma da Previdência e da Lei da Liberdade Econômica no primeiro ano de mandato, nada mais passou no Congresso. Medidas provisórias eram rejeitadas ou deixadas caducar, e quando não era o Congresso a barrar as políticas do governo, era o STF a fazê-lo. O governo, então, vem operando a divisão do Centrão e uma tentativa de abrir o diálogo com o STF. Não há nenhuma ilusão de que aqueles juízes do STF poderão dar aval às decisões e às políticas do governo. O objetivo ali é amenizar, apaziguar, criar diálogo, evitar que o STF crie obstáculos ao governo, e os membros do STF não são burros, estão vendo que uma parcela do Centrão está entrando para o governo e, com o sucesso dessa operação, perde força a tentativa de derrubar o presidente por um processo de impeachment, por um golpe constitucional. E as reformas voltaram a andar. Para quem não observou, o governo aprovou em junho o novo marco regulatório do saneamento, aprovou agora em setembro o novo marco regulatório do gás. Não são PECs, não são emendas constitucionais, são votações que não requerem maioria absoluta, mas o governo teve quórum para mudar emenda constitucional em ambas as votações. 65 votos no Senado na aprovação do marco regulatório do gás e 351 votos na Câmara dos Deputados na aprovação do marco regulatório do saneamento. Boas notícias, portanto, indicando a possibilidade de retomada da agenda do governo no parlamento. Outro indicador positivo é a retomada da reforma administrativa e da reforma tributária. Havia um impasse em torno dessas reformas, elas foram pautadas novamente e, mais importante, foram pautadas na ordem correta. Primeiro, a reforma administrativa, que permitirá fazer um ajuste nas contas do governo, reduzir o gasto do setor público, sinalizando com a possibilidade futura, na aprovação da reforma tributária, de reduzir também a carga de impostos. Mas nem tudo são bonanças. É preciso observar que a disputa pela presidência da Câmara e do Senado, que terão eleição em fevereiro do ano que vem, está aquecida. Maia e Alcolumbre, ao arrepio da Constituição, tentam jogadas, subterfúgios para se reelegerem. Grupos de dentro do Centrão se dividem na disputa pela sucessão da presidência das duas casas legislativas. Isto causa atritos, ruídos que podem prejudicar o andamento das reformas. Outro obstáculo importante a ser observado
é a disputa interna, o conflito que se transferiu para dentro do governo. Com a chegada do Centrão no governo, o jogo de forças interno ao executivo também mudou. A disputa pelo gasto público se acirrou. O ministro Rogério Marinho, ex-membro da equipe do ministro Paulo Guedes, está rompido com Guedes e costuma, como diz o ministro da Economia, dar carrinho nas pernas de forma desleal na disputa para desbloquear o orçamento. A questão do teto de gastos, da lei da responsabilidade fiscal, está em jogo. O Centrão é necessário para dar apoio ao governo, mas o apetite do Centrão pelo orçamento público é um problema. Portanto, este conflito entre o ministro Paulo Guedes, que quer manter a responsabilidade fiscal, e as forças do Centrão, tendo como seu líder dentro do governo o ministro Rogério Marinho, são também obstáculos, problemas, turbulências com as quais o presidente Bolsonaro tem que lidar. O desfecho dessa disputa vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se for rompido o teto de gastos e abertas as torneiras do gasto público, será um péssimo sinalizador de que talvez o Brasil venha a retomar aquele ambiente de crise que se constituiu com o governo de Dilma Rousseff. Esperemos que não, esperemos que o presidente, com a ajuda de Deus, tenha sabedoria para administrar esses conflitos e para conduzir o Brasil a um bom caminho. Da mesma maneira, com o avançar da agenda da eleição municipal, o foco dos parlamentares passa a ser a disputa eleitoral nos municípios, o que também pode atrapalhar o andamento das reformas. O clima, no entanto, é outro. O governo, tudo indica, para estabilizar a sua relação com o Centrão e garantir o apoio permanente às pautas do governo e bloquear as tentativas de impeachment do presidente, terá que ceder mais fatias do governo ao Centrão. É bom que a base conservadora, que o ativismo de rua, esteja preparado para isso. O jogo é outro. Se nós quisermos jogar esse jogo de outra maneira, teremos que sair das urnas de 2020 com uma força política maior do que aquela do que tínhamos até agora. Presidentes da República costumam reconfigurar a composição do governo depois das eleições municipais, avaliando as forças políticas que saíram vencedoras e perdedoras para recompor a sua relação com o Congresso, tomando por base a participação das forças vencedoras na eleição municipal dentro do governo para a segunda metade do mandato do presidente Bolsonaro. De momento, é o que temos. Conto com vocês para curtir, comentar, compartilhar, botar o dedãozinho lá e se inscrever no meu canal. Até o próximo comentário.